Eu acho que vamos começar rapidinho, porque daí sobra mais espaço depois para, se houver perguntas ou, né, para uma troca de ideias. Então, a primeira a falar, pela minha lista aqui, é a Beatriz de Souza Santos, que é mestranda do programa de pós-graduação de alemã da Universidade de São Paulo. É isso mesmo? Isso. Isso. Então tudo bem, a palavra é sua, por favor. Obrigada. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que tem uma... Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Perfeito. Obrigada. Bem, boa tarde, agradeço pela oportunidade de participar do congresso. Eu faço mestrado em Língua e Literatura Alemã, sob a orientação da professora Juliana Pérez, e o tema da minha dissertação é a imagem de Israel na obra da autora judia alemã Nelly Sachs. E a minha comunicação de hoje se baseia em uma parte de um dos capítulos, né, da dissertação, no qual eu trato de Israel como terra dentro da obra lírica, da obra poética de Sachs. Antes de partir para o poema que eu trouxe para ler e discutir um pouco com vocês, eu vou falar um pouco sobre a autora, uma breve introdução sobre ela. Então, a Nelly Sachs, ela nasceu em 1891 em Berlim, em uma família judia. Em 1939, ela conseguiu fugir para a Suécia, juntamente com a sua mãe, e lá ela viveu até a sua morte em 1970. Ela nunca voltou a morar na Alemanha. Em 1966, ela recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, juntamente com Shmuel Agnon, né? Ela recebendo ali como uma espécie de representante dos judeus em diáspora. E o texto que eu vou trabalhar com vocês, ele está na segunda coletânea de poemas que ela publicou após a guerra, que se chama Sternverdunkelung, em alemão, ou em uma tradução livre do português, Eclipse Estelar ou Escurecimento de Estrelas. Embora a imagem de Israel já apareça na obra dela desde a primeira coletânea que ela publica, In den Wohnungen des Todes, Nas Moradas da Morte, uma coletânea de 1948, é somente nessa coletânea que surge a construção Land Israel, né? Pela primeira vez surge, então, essa construção. Land, em alemão, pode significar país, pode significar terra, e aqui nesse livro, ele intitula não só um poema, como também um ciclo, né? Um ciclo todo dedicado à terra de Israel. É um ciclo que a própria autora descreve como um ciclo que busca encontrar o sentido simbólico da pátria ou do lar, né? Aqui em alemão, Heimat. Esse é um trecho de uma carta que ela escreve em 1948, então, no ano que ela estava escrevendo os poemas, ela manda algum desses poemas para o colega e também autor Walter Berenson e descreve dessa forma, né? Essa tensão entre o que é simbólico e o que é material é algo que um outro estudioso da obra dela, Olof Lagercrantz, reconhece nesse livro de poemas, em Sternverdunkelung, expresso a partir de dois Israel que ele vê dentro da obra. Um Israel que remete ao Israel bíblico, né, o Israel dos patriarcas e profetas, e o Israel enquanto nação, Estado que havia ali, que era uma coisa bastante recente, né, havia acabado de ser reconhecido em 1948. Então, eu vou pedir licença para ler o poema com vocês. Eu vou ler a tradução em português, é uma tradução instrumental, não é uma tradução literária, mas aqui tem o original em alemão, caso alguém leia em alemão, vai ter uma experiência, sem dúvida, muito melhor lendo em alemão. Terra de Israel. Tua extensão outrora medida por teus santos que transcendem o horizonte, teu ar matutino invocado pelos primogênitos de Deus, tuas montanhas, teus arbustos, erguidos no sopro flamejante do terrível mistério que se aproximou. Terra de Israel. Cidade de estrelas escolhida para o beijo celestial, terra de Israel. Agora que teu povo queimado pela morte adentra em teus vales, e todos os ecos chamam as bênçãos dos patriarcas para os que retornam, anunciando-lhes onde em luz sem sombras, Elias foi juntamente com o agricultor no arado, que cultiva e sopa no jardim,
e já no muro do paraíso, onde a estreita ruela percorrida entre aqui e lá onde ele dava e tomava como vizinho, e a morte não precisava de um carro de colheita. Terra de Israel, agora, onde teu povo retorna chorando dos cantos do mundo, para reescrever o salmo de Davi em tua areia, e canta a palavra final consumado na noite de sua colheita. Está talvez uma nova Ruth, segurando na pobreza sua colheita, na encruzilhada de tua peregrinação. Bem, esse poema ele traz algumas tensões que são bastante presentes na obra de Isaacs como um todo. Então, a tensão entre mobilidade e imobilidade, memória e esquecimento, passado e presente, mas também algumas tensões que são muito próprias de textos que tratam de Israel como terra. Então, uma tensão entre o que é material e o que é imaterial, entre a dimensão espacial de Israel e uma dimensão espiritual de Israel. Isso já surge aqui nos primeiros, nas primeiras duas estrofes, isso já fica bastante evidente. Primeiro pela abertura, né, Terra de Israel, que é um verso que se repete outras 3 vezes no poema, e pela apresentação, né, da extensão de Israel, as montanhas, os arbustos, os vales, porém tudo isso vem numa relação intrínseca com uma dimensão espiritual, ou com uma relação com o divino. Então, a extensão de Israel, por exemplo, ela é medida não pelo seu comprimento, mas pelos santos, né? E esses santos de Israel, eles transcendem o horizonte, eles transcendem a dimensão espacial. Mesma coisa se dá aqui com as montanhas e os arbustos. Em alemão aqui a gente tem Berge e Büsche, né? Berge é um termo que serve tanto para montanha quanto para monte, e Büsche é um termo usado na tradução do alemão para sarça ardente, né? De Êxodo 3. Então aqui também uma referência a esses episódios, né, tanto do chamado de Moisés, quanto do Sinai, ali na entrega do Decálogo, porque essas montanhas, esses arbustos flamejantes têm uma ligação com esse mistério, né? Então, uma relação entre o que é espacial e o que é espiritual de maneira bastante intensa. Tanto que na próxima estrofe, né, Israel é chamada de uma cidade de estrelas escolhida para o beijo celestial, ou seja, para esse encontro, para essa comunhão com o divino. Nas estrofes seguintes, isso permanece também, né? Existe aqui referências, novamente, à Bíblia hebraica, então tem uma referência a Elias, aos patriarcas, também a questão espacial, então aqui tem os vales, mas surge aqui pela primeira vez no poema, o povo de Israel, né? Esse povo que vai habitar essa terra de Israel. E é um povo que é apresentado numa relação íntima com o sofrimento e com a morte, né? Esse povo, ele entra em Israel queimado pela morte. Escrever de um povo que está entrando em Israel queimado pela morte em 49, relembrar o leitor ou fazer com que o leitor pense no passado imediato ali da guerra, né, da Shoah. Então, mesmo sendo esses que estão entrando em Israel, que são os sobreviventes, eles carregam também essa marca da Shoah. E a morte, retomada no final dessa estrofe, né, também em relação com a Shoah, uma morte que está carregando carros de colheita, né, em uma situação tão extrema, tão absurda, que a morte precisa de carros de colheita. Em oposição a esse lugar onde seria Israel, né, que aqui dos versos 20 a 22 é apresentado, né, onde a estreita ruela percorrida entre aqui e lá onde ele dava e tomava como vizinho, e a morte não precisava de um carro de colheita. Ele, aqui grafado em letra maiúscula, também em alemão, que não é uma coisa comum, e eu interpreto aqui como sendo uma referência a Deus, né? Então, Israel seria esse lugar onde Deus dava e tomava a vida, né? E não existia essa situação tão extrema e desumana dos campos de concentração, na qual a morte precisa mesmo de um carro de colheita.
Essa oposição entre uma morte verdadeira e uma morte falsa é algo que aparece em outros poemas de Sachs e é trabalhado também por Olof Lagercrantz. Ele diz que as mortes do campo, as mortes do campo de extermínio, são para Sachs mortes roubadas, né, como se as pessoas tivessem sido roubadas dos seus momentos de morte verdadeiros, né, e aqui parece que nessa terra de Israel haveria, então, o direito a essa morte verdadeira. Nas últimas duas estrofes, Sachs vai caminhando para um encerramento bastante interessante do que para ela seria a terra de Israel. O povo retorna aqui nessa penúltima estrofe, e aqui é apresentado o motivo, ou o objetivo desse retorno para a terra de Israel, né? Esse povo retorna chorando, ou seja, novamente, né, a reiteração aqui do sofrimento, dos cantos do mundo, como uma referência à diáspora, mas ele retorna com o objetivo de reescrever os Salmos de Davi na areia de Israel. Isso aqui é bastante interessante, porque remete a algumas discussões que já haviam ali no século XIX, mas também no século XX, sobre o povo judeu ser um povo que não habita a terra, mas habita o texto, né? E Sachs parece se referir um pouco a isso, mas ao mesmo tempo, embora o objetivo desse retorno seja escrever, né, trazer uma nova poesia, trazer uma espécie de um novo cânone, isso tudo é feito na areia, de modo que não há permanência desses textos, né? Se o texto é aquilo que deve ser habitado, esse é um texto que precisa ser constantemente reescrito, né, trazendo novamente essa tensão entre permanência e impermanência dentro do poema. E, ao final, ela traz, então, essa imagem que consegue condensar, em grande parte, as tensões que ela traz dentro do poema, que é a imagem de Ruth, né, essa peregrina, essa estrangeira, que está agora na terra de Israel, segurando na pobreza sua colheita. Aqui há várias referências à colheita, né, dentro do poema, algumas imagens agrícolas também, que são importantes quando a gente pensa no movimento sionista, mas aqui ela está segurando uma colheita que é diferente da colheita das estrofes anteriores, né? Aqui a gente tem o termo Lese, em alemão, que é diferente de Ernte. Lese não é só colheita, né? Lese pode significar colheita, mas pode significar também conjunto de obra poética. Então, Ruth segura aqui esses pontos que para Sachs se relacionam com o que é ser terra de Israel, né? Tanto essa parte da colheita, quanto a obra poética que consegue remeter ao estrofe anterior desses salmos que deveriam ser reescritos, né? Essa peregrina que está nessa encruzilhada, e o que é interessante aqui é que não é a encruzilhada da peregrinação de Ruth, senão da peregrinação de Israel, né? A gente tem aqui, de Ruth mesmo, a tradução aqui seria de sua peregrinação. Então, ela está na peregrinação, e a Sachs encerra um poema que começa com Land, Israel, com terra de Israel. A última palavra do poema é Wanderschaft, é peregrinação. É como se ela, né, perguntasse para o seu leitor, ou perguntasse para a terra de Israel: agora que nós temos uma terra, o que nós faremos com esses peregrinos, né, que estão no lugar em que nós já estivemos, esse lugar da peregrinação, essa encruzilhada em meio à diáspora, nesse não lugar, né? E existe um comentário bastante interessante da Ruth Dinesen, que é uma estudiosa de Nelly Sachs e também escreveu uma biografia sobre a autora. Ela diz que esse poema é característico do posicionamento de Nelly Sachs em relação aos eventos políticos. Ela vê o retorno do povo judeu à terra dos pais como uma tarefa de dimensão religiosa. O povo voltou para escrever novos salmos em sucessão a Davi, para retomar a vida com Deus. No final do poema, do povo testado, dos remanescentes, do povo queimado, do povo que era estrangeiro entre as nações, ela se lembra de Ruth, a mulher estrangeira que encontrou acolhimento em Israel. Então, ela termina esse poema evidenciando essas tensões, né, de que a terra de Israel, ela
Israel em si escapa a definições muito fechadas, né? A própria terra de Israel, para ela, se dá nesse jogo de tensões entre o que é permanente, o que é impermanente, entre esse Israel nação que tinha acabado de se fundar, e entre o Israel bíblico e a sua dimensão espiritual e a sua relação com o divino. Bem, essas seriam as minhas considerações sobre esse poema. Agradeço pela atenção e espero que tenha despertado também interesse naqueles que não conheciam a autora. Obrigada. Muito obrigada, Beatriz. Eu fiquei emocionada com esse poema, que realmente é muito lindo, e fazendo uma ponte pelo que estamos vivendo hoje em dia no mundo, eu acho que ele continua muito atual. E toda essa relação com Israel é tão complicada mesmo. Muito obrigada. Vamos, então, para o próximo, que daí a gente vai adiantando e abrindo espaço para a nossa discussão final. Aqui é o Alexandre Mas, você, né? Uhum. Então, é isso aí. Você vai falar sobre a viagem à Polônia de Alfred Döblin. Por favor. Eu vou compartilhar minha tela também. Espera só um pouquinho, deixa eu acertar aqui. Eu só preciso conseguir a janela. Aqui, já achei. Só que tá errado aqui. Vocês conseguem ver? Sim, está visível. Está visível? Tá. Ok, eu vou ficar sem ver vocês, porque eu estou com a tela na frente, mas não tem problema. Deixa eu colocar na apresentação de slides, para ficar um pouquinho melhor. E vamos lá. Bom, vamos falar da viagem à Polônia, do Alfred Döblin, Reise in Polen, é um livro, né, do Alfred Döblin. Eu sou Alexandre Matzak, né, terminei agora em agosto o meu mestrado, defendi meu mestrado em agosto, né, sobre esse assunto. Meu orientador foi o professor Luiz Sérgio Kraus. Vamos lá. Bom, falando um pouquinho do Döblin, né, ele nasceu em Stettin, que é uma cidade hoje pertencente à Polônia, né, de uma família judaica completamente emancipada. Ele se formou em medicina, né, se especializou em neurologia e viveu na Alemanha, né, até o... Ele sai da Alemanha, na verdade, exilado quando tem o incêndio do Reichstag, né, na noite seguinte ele vai embora. Vai para a França, passa pelo território francês, depois Portugal e Estados Unidos, né. O Döblin, ele relata na juventude dele uma relação muito pífia com o judaísmo. Na verdade, ele tinha uma relação um pouco traumática. Ele conta do bar mitzvah dele de uma forma um pouco... eu diria talvez um pouco rancorosa em alguns aspectos. Ele realmente tinha uma certa... Ele se afastou da comunidade judaica muito, né? Ele se referia aos judeus emancipados com quem ele convivia, e ele era um deles, né, como pessoas um pouco acomodadas, um pouco cínicas e elitistas. Isso palavras dele, evidentemente, né? Um comportamento um pouco frágil e afetado, né? Vou falar um pouco da Haskalah e a crise dela. O Döblin é um representante da crise da Haskalah e é um herdeiro da Haskalah, né? A família dele certamente teve origem nos enclaves judaicos do leste, né? E se emancipou, né? Passou pelo processo da Haskalah. Uma espécie de um iluminismo judaico, né? É um processo que acontece, uma espécie de confessionalização do judaísmo, uma secularização do judaísmo, onde os judeus passam, sobretudo na Alemanha, a viver de forma semelhante ao cidadão alemão não judeu, né? Digamos que a religião o judaísmo se restringe apenas ao aspecto religioso, ao aspecto confessional, né? Aqui eu coloquei algumas questões, né, que desencadeiam a crise, os pogroms, né, os ataques antissemitas na Rússia do Tsar ainda, né, e o deslocamento em massa de judeus dos enclaves judaicos do leste em direção à Alemanha, né, que dá um levantamento a palavra Judenfrage em alemão, que seria a questão judaica, e eu não gostei, na verdade, me foi sugerido que esse termo
que alterar esse sistema em português, né, prefere falar como uma demanda em relação aos judeus, né, em primeiro lugar porque a demanda era algo que realmente era uma solução que se buscava, né, uma demanda como uma solução para a questão do Estado judaico que não existia ainda, né, e em segundo lugar porque a palavra questão judaica no português, ela carrega um conteúdo muito forte, muito ligado à questão da Shoah, né. Bom, aí falar um pouquinho dos antecedentes da obra, né, tem essa questão da imigração em massa de judeus, bairro que eles inicialmente se alojavam em Berlim, era o Scheunenviertel, né? Isso, bom, acirra um antissemitismo que já existia, na verdade, que estava latente, né? E em 1923 ocorre um grande atentado, um grande pogrom antissemita, onde eles incendeiam o bairro do Scheunenviertel, destroem todo o bairro, né? E a partir daí, o Döblin começa a voltar um pouco os olhos para a origem judaica dele. Por dois motivos, ele não deixa tão explícito, mas um dos motivos é a questão de que ele sentia que o antissemitismo estava muito presente, né? E a outra questão é que ele passa a se enxergar como judeu, a perceber que, na verdade, por trás daquele alemão emancipado, havia alguém de origem judaica, né? E sempre seria visto dessa forma, né? Ele empreende, né? Eu ainda não passei, esse slide anterior fala um pouquinho que ele é instado, né, a fazer uma visita à Palestina, né? Já havia, o sionismo já estava muito presente, né? E ele não se interessou por ir à Palestina, mas ele gostaria de saber onde existiam os judeus tradicionais. E aí ele acabou viajando para a Polônia e escreveu esse livro, né, que é o Reise in Polen, a Viagem à Polônia, né, onde ele relata aquilo que ele vivenciou na Polônia, naquele período, né? Ele teve um apoio do Vossische Zeitung, um jornal alemão, e também da Fischer Verlag, que ela publica depois o livro, né? O Vossische Zeitung publica ainda durante a viagem como crônicas, né? Ou seja, da onde eu tiro, né, que o Döblin tinha um interesse, uma agenda literária em relação a isso. Ele tinha um interesse além dessa pesquisa, talvez de um caráter um pouquinho mais antropológico, um pouquinho mais de campo. Ele também tinha um interesse literário em publicar uma obra, né? Como as editoras também tinham. Aqui eu coloquei a obra como um documento de encontro com os judeus da Europa Oriental. Eu mudei um pouquinho as coisas que eu fiz em relação ao mestrado e até buscando um pouquinho algumas sugestões que me foram dadas pela banca, né? Então, assim, o que ele encontra lá é uma enorme diversidade, né? De onde ele tira que essa distinção que a gente falaria como Westjuden, Ostjuden, né? Os judeus do leste e judeus do oeste, ele era bastante defectiva, né? O que você encontrava lá no leste eram desde aquelas pessoas que seguiam um judaísmo muito tradicional, né? Os racídicos, os devotos do Gaon de Vilnius, até pessoas com características muito próximas aos emancipados alemães, né? E ele relata bastante isso. Uma questão que eu achei interessante na primeira palestra, falar sobre a questão de escrever na areia, né? E eu lembrei bastante dessa Dauerform, que é o que o Döblin fala, da capacidade dos judeus de ter uma resiliência, de resistirem às adversidades, né? Conseguir se camuflar, conseguir se esconder, conseguir manter um cerne, mesmo espalhado pelo mundo, manter um cerne do judaísmo. Eu achei bem interessante. O Galut, né, a Sociedade de Espera, aqui fiz uma citação do meu ex-orientador, professor Krauss, né? O conceito moderno de história não faz sentido no contexto cultural do judaísmo tradicional, pois no âmbito do pensamento religioso judaico, o tempo está limitado, de um lado, pelo passado bíblico e, de outro, pela esperança na redenção messiânica, enquanto o sentido do presente é compreendido como a possibilidade de obedecer aos mandamentos divinos, mais do que como um espaço aberto para o exercício e o desenvolvimento da liberdade humana, né? Eu fiz esse comentário embaixo, né? Espera-se no presente pela redenção que reconduzirá ao passado de glórias e a reconstrução do templo. E eram essas as sociedades, né, que o Döblin foi visitar num momento em que elas estavam em franco ocaso, né? Pós Primeira Guerra Mundial, né? Vou falar um pouquinho, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o Gera Rebbe, né? Que é um líder racídico, um tzadik, né? Que vive em Góra Kalvária. É uma cidade próxima de Varsóvia, né? O Döblin relata isso como um mergulho na Idade Média, né? Que ele fala de infinitas histórias, né? Aqui eu vou citar apenas a questão de que ele se impressiona que as pessoas comem
dos restos do Gera Rebbe, né? O Gera Rebbe come e depois as pessoas deixam restos no prato, as pessoas se amontoam para conseguir pegar os restos, porque aquilo aí é algo abençoado, né? E o fato dele dizer Sholem, né? Shalom, né? É considerado uma bênção. Só de ouvir ele falar, só de ouvir a voz dele, né? Essa história do boicote à ferrovia eu vou pular porque o tempo não é tão grande. E essa realidade se contrapõe à do Gaon de Vilnius, né? Ele é Ruben Shlomo, né? Ele é um judeu ortodoxo estudioso de viés racionalista. Não se entenda por aí o racionalismo iluminista, né? Ele tem um pressuposto, uma base da religião por trás desse racionalismo, né? E ele é um opositor ferrenho do Hassidismo, né? O Hassidismo é tido como, por eles, né, pelos seguidores do Gaon de Vilnius, como como uma mística, como uma simplificação do texto judaico, né? E ele punia com herem, a expulsão do judaísmo, né? Com qualquer seguidor dele, né, que buscasse pelo Hassidismo, que tivesse contato com o Hassidismo, né? Bom, e aqui eu quero discutir um pouquinho um aspecto que eu não levei tanto adiante na minha defesa, né? Que é a questão da literatura como um fórum de discussão e recomposição do passado. Eu tomei como base um livro que é do meu ex-orientador também, que é As Ruínas Recompostas, né? E a viagem à Polônia é um testemunho dos enclaves judaicos do leste europeu, e ela mantém viva a sua memória, né? Como quando a gente viaja para Dachau, por exemplo, né, perto de München, e você vê aquelas pilhas de sapatos, de óculos, e você pensa, pelo menos me toca dessa forma, né, que cada um daqueles objetos alguém usou um dia, né? Parece que aquilo mantém viva aquelas pessoas, de forma anônima, mas mantém vivo, né? Eles são majoritariamente relatos da vida cotidiana, de história particular e de grupos pequenos de pessoas, né? E a pessoa que lê, que recompõe esse universo, com a bagagem que ela tem, né? E aí eu quis fazer uma comparaçãozinha com o Aaron Ackerfeld, do Badenheim 1939, né? Que ele descreve, não é a mesma coisa da viagem à Polônia, mas ele descreve um mundo que era contado na casa dele, os relatos que ele ouvia na casa dele, né? E quem lê, né, por exemplo, o Badenheim 1939 e outras coisas do Ackerfeld, tem parece que viaja um pouco nisso, é algo que é fictivo, né? Fictivo, talvez, que é uma obra de ficção, mas que a gente sabe que se tornou realidade. A gente sabe que aquilo aconteceu de uma certa forma, não daquele jeito, né? São aquelas coisas que você tem certeza que nunca vai acontecer e ela vai lá e acontece, a coisa acontece, né? Talvez fosse isso, as pessoas que viveram os tempos da ascensão nazista, né? Então, os relatos da viagem à Polônia e a história ficcional do Badenheim, eles trazem elementos que aos olhos de um europeu ocidental pareciam existir apenas na ficção, mas se tornaram realidade, aconteceram, né? Aqui eu fiz uma pequena ponte com os Argonautas do Pacífico Ocidental, do Malinowski, né? Onde ele viaja para as Ilhas Trobriand. Na verdade, é um pouquinho diferente do Döblin, porque ele tem um compromisso com essa ideia de pesquisar aquela comunidade de maneira antropológica, e não uma agenda em escrever uma obra literária, né? Bom, seguindo um pouquinho, para finalizar, né, que eu já estou quase estourando o meu tempo. Você tem 2 minutos, Alexandre, até 32, tá? Tudo bem. Para finalizar, eu quero levantar uma questão que ainda eu estou começando a trabalhar com ela, na verdade, né? Depois de defender e tal, e as coisas que me foram ditas, né, na minha defesa, eu juntei aquilo tudo e estou tentando fazer alguma coisa, né? Que é a questão até que ponto a ficção pode retratar a realidade histórica, até que ponto a viagem à Polônia, do Döblin, retrata uma realidade daquela época, faz um recorte daquilo como um documento histórico, até que ponto ela é uma obra simplesmente fictiva, simplesmente de literatura, né? Uma vez que ele tinha um compromisso com a publicação da obra, diferente do Malinowski, né? E a minha pergunta, às vezes, em relação ao próprio Malinowski se aquilo, tudo que ele viu, a descrição do Kula, vamos dizer, aquela sociedade, aquele sistema comercial, entre aspas, que ele viu, né? Pisando um pouquinho ovos com os termos, se aquilo de fato acontecia daquela forma ou se não é algo que ele interpretou daquele jeito, né? Mas também não se tem como fazer ciência saindo de si, né? E a história do Badenheim, né, que de uma certa forma ele está espelhando, né, usando aquela ideia da metáfora do espelho, ele está espelhando alguma coisa que parecia irreal, parece irreal e realmente não aconteceu dessa maneira como é descrito no Badenheim. Só que ele está, vamos dizer, coisas semelhantes àquilo aconteceram, né, durante a expansão nazista, né?
E, enfim, eu tenho tomado por base essas reflexões o texto do Koselleck, né, Geschichtliche Wirklichkeit, ficção e realidade histórica, né, do Koselleck, com o conceito de res ficta e res facta aí. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando ainda. Muito obrigado, danke, toda. Deixa eu parar de partilhar. Parei. Professora Liliane, seu microfone está mutado. Oi. Quero agradecer você, mas eu quero corrigir também. O teu Todá é com TAF, não é com T. Eu não consegui ficar sem quietinha. Eu escrevi errado. Ai, meu Deus, que vergonha. Mas valeu a intenção e Todá você também, porque, enfim, novamente, é mais uma fala que toca a gente muito profundamente, principalmente agora, né? Enfim, então vamos rapidinho para a próxima, para a gente não perder nosso timing aqui. Professora Eliana, posso dar um recado? Pode. Perguntas, por favor, podem ser feitas pelo chat, tá bom, gente? Está aberta, e aí eu vou, depois, no final, ler para a professora Eliana, tá bom? Okay. A próxima, a fala é a Regina Igel. Olá, você está bem? Faz muito tempo que a gente não se vê, mas tudo bom com você? Então, enfim, eu vou passar para você, porque daí, como a gente está de tempo assim meio apertadinho, não vou nem me prolongar muito. Enfim, pode se apresentar. O que eu quero dizer é que você me lembre quando eu estiver próximo aos 15 minutos, ao minuto final, porque eu me perco, sabe? Eu sou capaz de ir longe e eu prefiro que você me acorde. Nós temos alguém aí que vai dar uma... A Misha está preparada para isso, pode deixar. Ótimo. Tá bom, até já, então. Eu vou começar aqui a minha apresentação. O título é Pontes Literárias entre a América do Sul e a Alemanha, como percorridas por judeus latino-americanos, incluindo, claro, os brasileiros. Esta apresentação é uma sucinta amostra da reação literária de escritores judeus brasileiros e hispano-americanos, aqui selecionados, que publicaram sobre a Alemanha num contexto judaico. Como pela literatura, o Holocausto e o pós-Holocausto têm afetado uma segunda ou terceira geração de escritores de origem judaica, é o tema dessa exposição de trabalhos muito selecionados, porque há muito mais do que esses que eu estou apresentando. Tanto os hispano-americanos quanto os brasileiros, cujas obras são analisadas de forma condensada, e eu repito isso, reitero, referem-se a uma Alemanha moderna. Suas referências não a isentam do seu passado recente, como algoz e assassina de parte da população europeia, embora esses escritos não se atenham exclusivamente àquela catástrofe. Os escritos a serem comentados na perspectiva judaica da inclusão da Alemanha são de autoria dos brasileiros Ari Shen, C-H-E-N, dramaturgo, e Décio Zilberstein, contista. Os argentinos Saul Sosnowski, romancista, e Patrícia Soares, dramaturga, e do colombiano José Guillermo Ángel, que é, para esta apresentação, um romancista. Dentre esses 5 selecionados para essa apresentação, 3 deles, Ari Shen, Saul Sosnowski e Patrícia Soares, localizam seus personagens no Brasil e na Argentina, respectivamente, enquanto o brasileiro Décio Zilberstein e o colombiano José Guillermo Ángel os colocam em território alemão. No Brasil, a presença da Alemanha nos escritos ainda é pequena. Eu não tenho uma racionalização para isto. No entanto, os poucos textos referentes à Alemanha, no contexto judaico, eu digo, são significantes quanto ao envolvimento emocional que eles suscitam,
perceptíveis, principalmente nas peças teatrais de Ari Shen. Sobre ele, carioca de Petrópolis, Arie Shen nasceu em 1929 numa família judaica sem orientações religiosas de destaque, que seguiam o judaísmo pelas trilhas da tradição e da cultura. Seus pais eram imigrantes da Bessarábia e seu nome original, aqui no Brasil, era Leão Rink, ou Rinki. Ao emigrar para Israel, à idade de 23 anos, mudou o nome para Arie, E-H, Shen, pois Arie quer dizer leão, em hebraico, enquanto Shen quer dizer graça ou bênção, segundo eu li na biografia dele. Nas obras literárias em português, sua assinatura é Ari, A-R-I, conservada no presente estudo, Ari Shen. Em Israel, ele terminou seus estudos de química, que ele tinha iniciado no Rio, especializou-se em agronomia, foi tratorista, lavrador e também emissário de Israel no Brasil, como Chilir. Suas peças teatrais tiveram êxito nas leituras e encenações realizadas no Brasil quando ele estava no Rio de Janeiro. Ele veio ao Rio como emissário cultural de Israel com a esposa dele, uma moça iemenita, e já tinham um filhinho que tinha na idade mais ou menos 3 ou 4 anos na ocasião. Ele escrevia, mesmo em Israel, ele escrevia mais em português do que em hebraico, mas ele também traduzia do português ao hebraico. As peças dele são pouco encenadas no Brasil e pouco publicadas também aqui. No entanto, na Europa, as peças dele têm sido encenadas. E há alguns anos, alguém me escreveu da Alemanha, de todos os países, me pedindo mais informações sobre o Ari Shen, porque o meu ensaio sobre ele, publicado numa coleção feita aqui no Brasil e coordenada pelo Márcio Seligman Silva, foi a única que conseguiram pela internet. Enfim, foi interessante que justamente na Alemanha foi encenada essa peça ultimamente. Também foi encenada, algumas peças dele foram encenadas, desculpe, na Holanda. O que eu quero falar sobre as peças que eu quero falar agora, e vou falar bem rapidamente, são duas, O Sétimo Dia e O Julgamento. Elas se referem a situações relativas a traumas decorrentes da guerra. Elas coordenam lembranças e vivências, sonhos e realidade circunstancial. A armação fundamental dessas obras é o elemento surrealista, explicando o extraterreno e a aproximação entre vivos e mortos. Estou falando agora dessa peça teatral chamada O Sétimo Dia. Muito interessante, porque apresenta um hibridismo cultural africano, brasileiro, judaico, de localização temporal sequente ao Holocausto. Os personagens principais são 4 pessoas residentes na cidade de São Paulo, mais exatamente no bairro de Bom Retiro. Suas vidas são normalizadas em atividades diárias depois de terem escapado da Segunda Guerra. Na véspera de um sábado, cada um deles recebe a visita de seus entes queridos, desaparecidos no Holocausto e já dados como mortos pelos sobreviventes. Instalam-se situações confusas e embaraçosas para muitos dos que receberam estas visitas. Por exemplo, uma mulher contando que seu marido havia perecido nas mãos dos nazistas já estava recém-casada. Um casal vizinho recebe a visita dos pais do marido, também pensados como mortos. Um homem recebe a visita de uma jovem que tinha sido sua namorada. Agora ele já estava envolvido com outra mulher. São espíritos os mortos. Mas os vivos acreditam que estavam equivocados ao considerarem que estes parentes ou seres amados tivessem morrido e atuam com eles como se estivessem vivos. Não sabem que são espíritos ou almas dos falecidos e com eles celebram o Shabat, o sábado judaico. O título, O Sétimo Dia,
se completa com um exorcismo em 2 atos e um epílogo, pois toda a encenação é como se fosse um exorcismo de parte dos viventes que querem acreditar que seus entes queridos os acompanham de algum lugar. A obra teatral, infelizmente, do Ari Shen é pouco difundida no Brasil, mas quando ele estava aqui no Rio de Janeiro, como eu já disse, ele teve o prazer de ver uma obra dele encenada e outra obra em leitura dramática. Na outra peça que eu quero comentar aqui, O Julgamento, entre parênteses, um monólogo com interferências. A arquitetura cenográfica está inserida nas coordenadas surrealistas, que informam sobre visões dos personagens. Essa peça foi representada na Holanda entre 1981 e 1982 e recebeu a leitura dramática sobre a qual eu já comentei. A questão principal da tragédia é conhecida dos sobreviventes no período pós-Holocausto. Assim que surgisse uma oportunidade, a vítima deveria pessoalmente vingar-se ou deixar passar a ocasião de confrontar um nazista que tenha sido seu carrasco ou assassino de judeus e outros. Essa é a pergunta. Vingar-se ou deixar passar em branco a eventualidade de reconhecer um antigo carrasco na época do Holocausto. Essa peça tem como epígrafe uma questão do Eliot, do T.S. Eliot, que diz: depois de saber, como perdoar? Eu que traduzi: after such knowledge, what forgiveness? Então, sob essa chamada, que é a epígrafe da peça, se desenvolve a história do sobrevivente Sami, que perdera sua irmã Faiga no Holocausto. Uma vez tendo descoberto a presença de um nazista no seu convívio, Sam e um personagem chamado O Mutilado entretém esta conversa. O mutilado diz: agora você tem uma meta. Sam responde: eu pensei que tinha antes o trabalho e a família. O mutilado diz: esta é a verdadeira. Sam pergunta: justiça? O mutilado responde: vingança. A justiça não existe. Sami tem também, na tradição esotérica de Ari Shen, uma conversa com o espírito da sua irmã, Faiga. Ela tenta dissuadir seu irmão de ter visto o carrasco nazista, dizendo: você sempre foi mau fisionomista. Então ele responde: tem razão, mas eu podia jurar que eu reconheci. Ela ainda tenta mais. Areias movediças, e você está livre delas. E ele responde: Faiga, eu vi. E ela raciocina: você quis ver. E ele termina dizendo: eu não quis, eu simplesmente vi. Não me interrompa. A peça termina com um monólogo de Sami. E ele diz: eu acho que eu preciso me habituar a viver como ódio. Não há outro jeito. Acordar cada manhã e recomeçar. A luta contra o caos. Pelo que eu pude trazer aqui, dá para perceber a angústia dos personagens diante de um passado que não tem como deixar de existir no presente. Ele mesmo diz: eu percebo que eu preciso me habituar a viver com o ódio. Enquanto há uma corrente enorme de pessoas dizendo o ódio não nos leva a nada, nos leva a corroer por dentro, a nós próprios,
é melhor não esquecer, não perdoar, mas não viver com ódio. Quer dizer, essas duas correntes estão sempre se debatendo na nossa vida em comum agora. Professora Regina? Sim? Licença, por gentileza, 2 minutos. Tá bom. Então, eu vou apenas nomear as pessoas. É impressionante como o tempo passa depressa. Outro brasileiro que trouxe a Alemanha para seus escritos é Décio Silberstein. E ele trabalha seus personagens, sua narrativa, na própria cidade de Belém, num jardim. E o livro dele tem esse nome, o nome de um dos contos, sobre o qual eu iria falar, que é Como São Cativantes os Jardins de Berlim. Provavelmente vocês já terão lido este livro, ele ficou muito conhecido quando foi publicado. O Décio Silberstein é um ótimo contista, ele sabe fazer a concisão das coisas e utiliza uma ironia que você lê entre as linhas, principalmente depois que termina o conto. Outros que falaram sobre a Alemanha nas suas narrativas, como eu disse antes, foram Saul Sosnowski, da Argentina, e também a dramaturga Patrícia Soares. Eu quero falar um pouquinho apenas da Patrícia Soares, que escreveu uma peça teatral extraordinária que se chama Os Três Velhos Nazistas. Eles se encontram em Buenos Aires e comentam como foi a guerra para eles, já totalmente ou quase que esquecida, fizeram o que tinham que fazer, sob as ordens, como é a cantilena deles todos, até que aparece o terceiro personagem, Sami, que é o diminutivo de Samuel, e esse personagem, um ex-nazista, graduado do exército nazista, aparece todo vestido como um judeu ortodoxo. E ele vem a Buenos Aires correndo de Texas, onde ele estava já enraizado lá, com um filho que se casou com uma moça chamada Bonita, uma moça de origem hispânica, e ele chega todo apressado e diz para os seus companheiros nazistas, entre outras 1000 outras coisas, ele diz: infelizmente, estou com uma história muito, muito, muito grave. E, em resumo, ele tem um filho casado no Texas e ele se apaixonou pela mulher do filho. E tiveram um caso amoroso e, nessa história toda, a moça descobre que ele não é um judeu ortodoxo, que o filho não é judeu, e descobre as fotos dele como um chefe nazista, no exército nazista, em companhia de 2 amigos nazistas uniformizados. Esses 2 amigos são esses 2 que estão em Buenos Aires agora, e ele vem pedir socorro para eles. Este é o cerne dessa peça teatral. Então, o que eu quero dizer, em resumo, é que, ainda não acabei de falar nada ainda do que eu queria dizer, mas, em resumo, é que esses hispano-americanos e os brasileiros trouxeram a Alemanha de hoje para nós, ainda que fosse uma Alemanha já morta para muitos, porque eles já morreram, os que sobreviveram. Estamos já no fim daquela geração que participou, infelizmente, contra a sua vontade, no Holocausto. Termino aqui e peço desculpas se eu ultrapassei um pouco. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Obrigada. Obrigada, Regina. Na verdade, eu acho que essa Alemanha nunca não morreu dentro da gente ainda, ela ainda continua bem viva. E aí a prova, né? Essa mesa inteira é mais ou menos o tema de cada um de vocês, né? E eu não sei muito bem se é isso, mas meio que fazendo um link, você falando do que ele diz que tem que se habituar, né, a viver com o ódio. Na verdade, eu li que a Nelly, o que ela disse quando recebeu um dos prêmios da Alemanha, que ela afirmou que, a despeito de todos os horrores do passado, eu acredito em vocês. Então, realmente, essa dicotomia aí, é muito forte mesmo. É verdade. Obrigada. Bom, vamos em frente. Vamos continuar. Então, agora é o Bruno, chegou a vez do Bruno. Então, por favor. Obrigado, Eliana, né, e às organizadoras do evento. Agradeço muito pela
oportunidade de participar. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um momentinho, por favor. Por que não está aparecendo? Aqui. Compartilhar. Está aparecendo para vocês? Não, né? Ainda não, Bruno. Por que será que não está aparecendo? Peraí, será que eu apertei errado? O botão, só um minutinho. Para a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Janela, eu estou indo em janela, e aí... Peraí. Curioso, porque deveria ter... Bruno, só posso falar uma coisinha? Pode. Talvez... Agora já apareceu, beleza. Apareceu? Sim. Tá. Apareceu, né? Sim, está visível. Está visível, então tá bom. Então, boa tarde novamente. Isso que eu vou apresentar para vocês é um projeto em andamento, tá? Que é uma biografia intelectual do Boris Schneiderman. Tá? Então, tenho que agradecer inicialmente o apoio do CNPq e da FAPESP. Tá? E um dos meus objetivos nessa biografia é tentar aproximar um pouco, tá? E na medida das minhas parcas capacidades, tá? de mal conhecedor, tá? Dos estudos judaicos, mas tentar aproximar um pouco o Boris de alguns aspectos, tá? Da cultura judaica, porque me parecem importantes, tá? Para entender a trajetória dele, certas decisões, e agora, de certa forma, isso tem que ser feito à revelia do próprio Boris, né, que tinha uma relação muito distante, né, com a cultura judaica, inclusive quando ele faleceu em 2016, vou colocar aqui uma imagem dele, né, quando ele faleceu em 2016, ele inclusive deixou expresso, né, que ele não queria nenhuma referência, tá, ao judaísmo ou à cultura judaica. Tá? Ele pediu para ser cremado, inclusive, tá? E escreveu de maneira direta relativamente pouco sobre temas judaicos. Tá? Mas a minha leitura, tá, é que certos traços, tá, da cultura judaica aparecem de forma indireta, tá, mas não menos poderosa, tá, nas entrelinhas, tá, e em certas escolhas, tá, que o Boris fez ao longo da sua vida. Eu não vou comentar demais aqui a trajetória do Boris, porque ele é um intelectual muito conhecido. Tá? Ele nasceu em 1917 numa cidade do interior da Ucrânia, chamada Uman, que é uma cidade muito importante, aliás, principalmente para o judaísmo racídico. Tá? Logo ele sai de Uman e vai com poucos meses de idade, em função, sobretudo, da violência, né, dos pogroms, da guerra civil, né, e a família se muda para Odessa, que era uma cidade maior, mais importante, e onde a família julgou que estaria em segurança. Aos 8 anos de idade, ele vem para o Brasil. A última coisa que ele se lembra em Odessa de ter visto é das filmagens do Encoraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein, né? Principalmente daquela cena famosa, né, da escadaria de Odessa. Então, Boris diz que estava presente, né, aos 8 anos de idade na filmagem daquele momento chave do cinema de vanguarda. Tá? E pouco tempo depois disso ele vem, tá, ao Brasil com a família, mora entre Rio de Janeiro e São Paulo durante um tempo, faz um curso de agronomia, tá, como já foi mencionado aqui numa das apresentações. Né? Boris também era engenheiro
agrônomo, e vai lutar na Segunda Guerra Mundial, como sargento de artilharia. Depois volta da guerra, se estabelece em Barbacena, trabalha alguns anos como engenheiro agrônomo, até em 53 se mudar para São Paulo definitivamente, e aí tentar se inserir aos poucos nos círculos da inteligência paulistana. Em 56 ele começa a escrever uma coluna para o suplemento literário do Estado de São Paulo, e no começo dos anos 60 vai ser o fundador do curso de russo da USP, inicialmente como curso livre e depois como um curso regular da seção de estudos orientais. Então, a partir daí, o Boris se transforma em um dos grandes intelectuais do país, autor de livros muito importantes, comentador e divulgador de vários intelectuais fundamentais. Também, evidentemente, talvez seja o aspecto mais conhecido do seu trabalho, foi um grande tradutor. Coloquei aqui apenas algumas das várias traduções que ele fez nas edições mais recentes, que são essas aqui da editora 34. Elas foram saindo ao longo de muito tempo em editoras diferentes, até que nos anos 90 o Boris faz uma última revisão da maioria de suas traduções para publicar, sobretudo, pela 34. Pois bem, o Boris, então, falando de modo muito esquemático, alguns pontos de contato dele com a cultura judaica, a gente poderia pensar, inicialmente, na própria atividade dele como soldado na guerra. É claro que ele vai lutar. Ele foi quase uma espécie de voluntário. Ele foi convocado para a guerra, mas ele se colocou numa determinada posição, ele dizendo que exagerou as qualidades dele como intérprete, as qualidades dele técnicas, digamos, para poder ser convocado para a guerra, chamado para a guerra. Então, ele queria ir lutar, e claro que uma boa parte desse impulso se devia ao que estava acontecendo com os judeus na Europa. Então, o resultado dessa participação do Boris na guerra é um livro, a meu ver, subestimado na literatura brasileira, que é o Guerra em Surdina. É um livro normalmente lido no nicho dos relatos de pracinhas da FEB, mas a minha impressão é que é um texto importante da ficção moderna brasileira, e com a qual o Boris estava dialogando muito quando escreveu, com Guimarães Rosa, com Clarice Lispector, mas sobretudo com o Graciliano Ramos, que é uma referência fundamental para ele nesse livro. A primeira edição é de 64, sai logo depois do golpe militar, o que talvez tenha contribuído, num primeiro momento, para um certo estranhamento dos leitores brasileiros em relação ao texto, afinal de contas, de um relato militar. Agora, o que é muito significativo é que partes desse livro começaram a ser publicados em várias revistas, inclusive em revistas como essa aqui, O Reflexo, uma revista de cultura judio-brasileira, como diz aqui o título. Então, aqui já aparece, em versão preliminar, uma parte desse relato do Boris, da sua campanha na FEB. Para além disso, o Boris, logo depois, quando ele chega de Barbacena, ele vai participar de uma série de passeatas, manifestações, abaixo-assinados, contra violências e ameaças que os judeus de São Paulo vinham sofrendo, principalmente por ocasião da distribuição de panfletos antissemitas do Bom Retiro, nos anos 50. E aí o Boris ele se une a várias dessas iniciativas para protestar. Uma dessas fotos aqui, a foto do meio, que aparece a foto de várias pessoas, o Boris Schneiderman está à esquerda da foto. Agora, como ele ainda era uma figura desconhecida nos meios literários, é interessante que ele aparece como o senhor Schneiderman, representante da colônia israelita. Estou citando literalmente o que os jornais diziam na época. Ele não aparece ainda, porque não era um professor ou tradutor. Então, ali ele já estava engajado
contra questões de racismo, de discriminação, de antissemitismo. O Boris escreveu alguns artigos especificamente sobre a relação da literatura russa com os judeus, como esse aqui, Gorky e os judeus, publicado na Crônica Israelita no começo dos anos 60, mas me parece que o veio mais fundamental do ponto de vista crítico e literário da relação do Boris com a cultura judaica foi no trabalho que ele fez muito, muito cuidadoso, permanente, de tradução, crítica e comentário de escritores de Odessa, sobretudo de escritores judeus. Então, há toda uma bibliografia sobre a importância de Odessa na literatura de expressão russa. Odessa foi uma cidade, claro, vocês sabem melhor do que eu, fundamental para a cultura judaica, e para a cultura russo-judaica, especialmente. É uma cidade que tinha uma mescla de línguas e de culturas, o francês, o italiano, o grego, o armênio, o polonês, mas com uma marca muito, muito distintiva do Yiddish. Do Yiddish. Inclusive, o russo falado em Odessa, ele tinha uma inflexão, certas construções que não são típicas do russo moscovita, digamos, padrão, mas que mostravam uma clara marca do russo, do Yiddish, inflexão do Yiddish. Então, eu não posso aqui, claro, entrar em toda essa bibliografia, apenas indicar que esse é um tema importante, relevante dos estudos, tanto judaicos quanto dos estudos russos. Há um conjunto fundamental de escritores de Odessa, nem todos eles judeus. O Ivan Bunin, por exemplo, não era um escritor judeu, mas teve uma marca importante na cultura de Odessa. Agora, o tom distintivo, característico da cultura de Odessa, da literatura de Odessa, muito marcada por essa prosa, pela poesia, mas, sobretudo, por uma prosa de origem russo-judaica. E o Boris, ele se esmerou em traduzir, apresentar, comentar de uma maneira muito pioneira no Brasil. Eu arriscaria até a dizer que talvez a maior contribuição do Boris, entre muitas tantas, foi apresentar pela primeira vez de uma maneira profissional, estimulante e com conhecimento de causa no Brasil, a literatura de expressão russa do século XX, porque autores como Dostoiévski, Tolstói, Gogol, Pushkin, já eram conhecidos e comentados desde o fim do século XIX. Claro que o Boris ajudou a dar outras feições, apresentar outros aspectos, mas já existia um corpus crítico e até tradutório, porque houve pioneiros antes do Boris na tradução direta de literatura russa. Agora, a literatura do século XX era muito pouco conhecida. O que havia era praticamente propaganda feita pelo Partido Comunista. Então, Boris foi o primeiro a tratar de uma maneira mais esteticamente rica dessa literatura. E eu trouxe aqui, por exemplo, tem uma tradução de um poema do Bagritsky, que é um poeta judeu, hoje muito pouco conhecido, mas na época da Revolução, assim, 2 minutinhos, né? Isso. Na época da Revolução, era um poeta tão conhecido quanto Mayakovsky. Então, isso já dá uma ideia da importância dele ali no começo dos anos 20. E o Boris escreveu artigos, traduziu textos sobre esse poeta Bagritsky em 1961. A relação fundamental dele é com o Isaac Babel, que é o grande autor, o grande escritor dessa geração de Odessa. E o Boris, ele traduziu e escreveu crítica literária sobre o Babel de uma maneira muito constante ao longo da sua vida. Apenas um exemplo disso, para não me alongar, é um comentário que o Boris Schneiderman vai fazer num texto já mais para o final da sua longa vida, que é a tradução Ato Desmedido, em que ele comenta: Isaac Babel foi essencialmente um homem de duas culturas,
criado no meio de judeus russos, impregnou-se da vida judaica tradicional, mas, ao mesmo tempo, viveu intensamente um momento histórico na Rússia do início do século XX. Impregnado tanto de vivências judaicas como de elementos culturais russos, particularmente a literatura, soube expressar com intensidade, com violência até, o embate entre eles. Esse trabalho na fronteira entre duas culturas era, na realidade, obra de escritor muito próxima do ato de traduzir. Né? Me parece que, sobretudo nessa parte final, em que ele fala do Babel como um autor de fronteira, né? Do limiar, cuja atividade é uma atividade tradutória, sobretudo, né? Sendo um livro sobre tradução, esse do Boris, né? Existe uma identificação, né? Do Boris com a figura do Babel. Eu poderia apontar essa identificação em vários outros momentos, né? Que eu estou dando apenas um exemplo entre muitos outros, né? E, realmente, para encerrar, em 30 segundos, eu indico apenas a leitura, né, desse conto fabuloso do Isaac Babel, né, é um momento alto da contística do século XX, chamado Guy de Maupassant, né, que o Boris vai traduzir em 1967, né, portanto, no mesmo ano em que ele está preparando aqui as grandes traduções, né, de poesia russa com o Haroldo e o Augusto de Campos, né? Nesse mesmo momento, o Boris está traduzindo o Isaac Babel num conto, né, que é basicamente um conto sobre o ato de traduzir, né, sobre um estudante judeu na Petrogrado de 1916 que ajuda uma mulher judia, né, a traduzir o Guy de Maupassant. Então, esse texto foi publicado numa antologia organizada, muito conhecida, organizada pelo Jacob Ginsburg e pelo Anatol Rosenfeld, chamada Entre Dois Mundos, e eu acho que serve como um caminho para se entender por onde o Boris Schneiderman estava tentando se aproximar desse universo judaico. Infelizmente, não dá tempo de aprofundar, mas, se houver interesse, a gente pode comentar um pouco mais agora na sessão de discussão. É isso. Obrigado. Ok. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez. Essa mesa, eu tenho que agradecer a vocês todos, porque foi incrível. Cada um de vocês trouxe um aspecto muito interessante desse encontro de duas culturas, e hoje em dia eu sinto que isso é tão atual, né? Enfim, vamos ver se já tem questões, perguntas, ou alguém quer levantar alguma coisa? Isso, tem uma perguntinha aqui, depois da professora Nancy, por favor, que levanta a mão, mas tem uma pergunta no chat. Chat. Acho que você pode ler, porque eu não estou nem conseguindo... agora eu achei, será que é esse? A Beatriz... a Beatriz está aí, ela mesmo pode perguntar. Mas pode ser depois da Nancy, não tem problema. Depois da Nancy. Então tá. Eu posso falar? Pode falar, professora, por favor. Obrigado a todos. Obrigado a Eliana também por conduzir essa brilhante mesa. A minha conversa um pouco com o Bruno. Bruno, eu fui razoavelmente próxima do professor Boris, fui aluna dele. Talvez você tenha sido aluno mais tempo ainda, mas eu fui durante um bom tempo aluna, amiga, vizinha. Como eu sou antiga nessa faculdade, então eu acompanhei, estive perto do professor Boris durante muitos anos. Com intervalos, naturalmente, mas depois trabalhamos no mesmo departamento. O curso não surgiu como Letras Orientais, né? Surgiu como... acho que um apêndice, pelo menos o curso hebraico surgiu dentro da área de História, depois separou, eu imagino que o russo foi igual, e depois éramos departamento de Teoria Literária, Literatura Comparada, Linguística e Letras Orientais todas. Então, era uma sala com um ambiente bastante diferente do que eu imagino que ocorra nos anos mais recentes.
O que você falou mais que me toca é sobre a vinculação dele com o mundo judaico. Você levantou umas coisas, óbvio, ele esteve vinculado. Que ele esteve também incomodado com muitas coisas, a ponto de pedir para nada ser mencionado do seu judaísmo, acho que não apaga os muitos anos em que ele, querendo ou não querendo, esteve muito vinculado com a cultura judaica. Ele fez parte desse mundo, ele contribuiu, isso era próximo dele. Se ele apagou isso ou tentou apagar depois por motivos políticos, isso é um outro capítulo. Mas eu acho que não se pode, principalmente para quem não conheceu o professor Boris, dizer que ele esteve distante. Ele não apoiava as políticas de Israel, ele nunca foi para Israel. Jerusa, a esposa dele, foi a Israel junto comigo num congresso. Eu não me lembro se Regina estava naquela ocasião também ou não. E Jerusa só chorava por estar em Israel e Boris não estar em Israel. Ele teve sempre uma diferença com essa questão política que nos últimos anos resultou no que ele quis que fosse feito. Mas realmente colocar sempre que ele foi muito vinculado ao judaísmo. Não sei se em todas as suas pesquisas você tem uma entrevista que ele deu vou chutar 10 anos, mas talvez um pouco menos, ao Museu Judaico, que naquela época ainda não era Museu Judaico. Você teve acesso a essa entrevista? Viu essa entrevista também? Sim, conheço. Foi uma entrevista que falou também do mundo judaico, falou da Segunda Guerra, como ele esteve próximo aos soldados que vinham de Israel, que falavam russo com ele, naquela época ainda Palestina, que faziam parte do exército britânico. Ele falou disso, e isso era muito marcado na vida dele. Então, querendo desde Odessa, eu suponho que desde a família original dele, que não conheci, mas a vivência dele sempre foi muito marcada por judaísmo. Então, eu só estou levantando para acrescentar e deixar para todos mais uma mensagem em memória ao professor Boris e agradecimento a você, Bruno, por estar fazendo esse maravilhoso trabalho. Respondo agora, ou comento agora, ou deixo... Sim, Bruno, pode. Não, professor, eu concordo plenamente, né, com o que foi dito, com o que você falou. O esforço todo é justamente para aproximar, né, o Boris desse universo. E os limites dessa aproximação serão os meus limites de não especialista, digamos. Né? Mas o esforço vai ser por aproximá-lo. Eu digo isso porque existe uma tendência que eu tenho encontrado, enfim, com pessoas com quem converso, de textos que se escrevem sobre o Boris, de levar muito ao pé da letra, né? O que o Boris dizia nas suas décadas finais de vida, né? Sobre um afastamento, como você mencionou. Né? Me parece que as pessoas tomam muito ao pé da letra isso. Né? Então, não aparece, digamos, né? Assim, na imagem, né? Que se tem do Boris, nas inúmeras reportagens ou entrevistas que foram feitas com ele, com exceção, né? de algumas poucas, né? Como essa que você mencionou, mas, ou mesmo no nosso curso, essa dimensão aparece muito pouco, e eu acho problemático isso, né? Por tudo que você falou. Então, concordo plenamente. Acho que o Boris está banhado, né? nessa cultura. Né? Ele manifestou isso de várias maneiras, né? Ao longo da sua vida, e acho que o trabalho de alguém que vai estudar a obra dele é trazer esses elementos, né? Na medida de suas possibilidades. O caminho que eu acho, para mim, mais factível é pela literatura, né? Quer dizer, pelo interesse dele, por seleções, por contatos, por escolhas com esse universo, né, literário de Odessa. Eu seria muito pouco capaz de comentar de maneira mais substancial a relação dele com a tradição, por exemplo. Né? Mas eu acho que é um trabalho que precisa ser feito. Então, obrigado pelo seu
Obrigado a você. Beatriz, se você quiser fazer sua pergunta agora, por favor. Sim, a minha pergunta é para o Alexandre. Acho que em um dos slides você colocou esses conceitos, né, dos judeus como Volk, nicht Volk, Übervolk. Eu fiquei curiosa, se você poderia comentar um pouquinho mais sobre esses conceitos. Na verdade, eu depois de apresentar, eu tive a impressão de que eu coloquei várias coisas, não me aprofundei muito em quase nenhuma delas, né, e acabei colocando algumas coisas que eu não expliquei exatamente o que era. É porque tinha muita coisa, o tempo é muito curto, né. Eu até anotei aqui a tua pergunta, né. A ideia de Volk, isso aí está no Schrift zu jüdischen Fragen, que é um livro do Döblin, não tem tradução para o português, né? E ele comenta o seguinte, ele fala que os judeus são um povo que vive num perpétuo colapso e que eles se acostumaram ao colapso. O colapso faz parte da história judaica. Isso são palavras dele, né? E aí a ideia de Volk, é uma ideia assim, daquilo que te define como judeu. Em qualquer lugar do mundo, se você se diz judeu, se define como judeu, das pessoas entenderem você como um judeu. Você é brasileiro, mas ele é judeu também, né? Essa ideia de povo em si. O Nicht-Volk é uma capacidade ao longo de milênios de você conseguir se fazer ausente, né? Tem o Berlin Alexanderplatz, que é uma outra obra dele, né? No começo, logo depois que o Franz Bibakopf sai da cadeia, no primeiro livro, ele encontra um judeu, né, que o leva para o apartamento dele e tal, e ele fala a história do Tsanovich. Quando ele conta essa história, ele conta como o Tsanovich conseguia se adaptar às condições, né? E a ideia de Übervolk é a ideia que está ligada à Dauerform, que ele fala, a forma duradoura. O que seria isso? É um povo que se espalhou numa diáspora pelo mundo todo, mas que consegue, de alguma forma, né, mesmo se adaptando a novas culturas, manter um cerne judaico, um cerne de ser judeu, né? Que até ele fala um povo que foi contemporâneo de outras grandes civilizações que não existem mais, né? Como os gregos, aí ele fala de várias, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu sim, obrigada. É um assunto que ele vai longe, é um assunto que ele aumenta, ele vai longe, mas, enfim, resumidamente aqui no que a gente pode falar, seria isso, né? Obrigada. Eu também quero fazer uma pergunta. Pode falar. Não, perdão. Só passar o nome do livro aqui pelo chat, para depois... Já te escrevo, só um instantinho. Tá. Eu queria fazer uma pergunta para a Beatriz também, eu escrevo no chat, como que eu faço, Michele? Pode, Alexandre, já que você está. Depois é o Bruno, por favor. Tá, vou passar um pouquinho na tua frente, Bruno, dá licença. Em relação, eu achei, pessoal, eu gostei bastante das apresentações, achei muito legal. E, Beatriz, uma coisa que me veio à cabeça, vieram duas coisas à cabeça vendo sua apresentação, né? A primeira delas é uma coisa que o Döblin fala, que é assim, o judeu é um povo que carrega o templo nas próprias costas, ou seja, para todos os lugares aonde ele vai, é como se ele levasse o templo junto com ele, né? E aqueles que são mais tradicionais sempre na espera da redenção, né? E aí eu lembrei de uma coisa também, né? Quando você falou essa coisa da escrita na areia, né? Que o Theodor Herzl fala, quando ele viu o caso Dreyfus, né, lá na França, né? Que aquilo realmente acirrou o sionismo para valer, e que ele fala assim, olha, se os judeus, se eles degradaram, né, injustamente um oficial apenas por ele ser judeu, pelo fato dele ser judeu, isso aconteceu no país da liberdade, no final do século XIX, que era a França, então os judeus não estarão seguros em lugar nenhum do mundo. Ele fala isso no Judenstaat, né, no livro dele. E eu fico me perguntando hoje, na situação que a gente está vivendo em Israel, o que o Theodor Herzl pensaria disso, né? Como ele entenderia essa questão de hoje? Lógico, é uma realidade completamente diferente, né? Mas eu fico me perguntando, né? É uma questão que eu levanto. Tá, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, talvez... Não sei se foi mais um comentário. Foi mais um comentário, talvez, é verdade, né? Do que uma pergunta em si, né? Porque eu também não saberia responder, né? Como seria o posicionamento dele, nem da Nelly Sachs hoje, né? Não conseguiria pensar muito bem como ela reagiria hoje. Claro. Mas, sem dúvida, essa coisa de carregar o templo ou de carregar toda essa tradição é muito presente na obra dela. Ela não foi uma autora que cresceu dentro desse meio judaico, muito ligado à tradição, ela era bastante integrada, né, à cultura alemã já, mas quando ela mergulha nisso, fica bastante forte, né, todas as impressões que ela tem da Bíblia hebraica, do pouco que ela leu da Cabala, dos escritos racídicos, aquilo toca ela profundamente, né, e essas imagens aparecem, assim, na obra dela com bastante frequência, então essa coisa de carregar o templo, carregar essas tradições para ela
talvez seja o ponto mais importante até do que a própria terra, né, como aparece nesse poema. Tá. Só um último comentário. O Döblin era territorialista, né? Ele era anti-sionista, ele não gostava da ideia da construção da pátria judaica na Palestina, e deliberadamente ele era favorável à construção de uma pátria judaica em outro lugar, que não na Palestina, né? Ele tinha essa postura. Interessante. Okay. Bruno, por gentileza. Alexandre, obrigado pela apresentação. É uma dúvida só, muito pontual. Você falou da história do boicote à ferrovia, eu fiquei curioso para saber. Bom, eu posso contar, é porque eu achei que não teria tempo. E só uma sugestão, caso você não conheça, claro. o diário de campanha do Isaac Babel, a Polônia, do começo dos anos 20, né? Eu não sei se você chegou a ler esse texto, mas acho que seria muito interessante para dialogar, claro que num outro contexto, porque o Babel vai como jornalista de guerra da Cavalaria Vermelha, né, do Budione, e ele escreve, o resultado dessa campanha é esse ciclo de contos magníficos, né, do Exército de Cavalaria, mas, em paralelo, né, ele manteve um diário de campanha com anotações de viagem à Polônia, justamente. Né, e parece que faria talvez um diálogo interessante com esse texto que você comentou. Mas essa é só uma sugestão e sobre a história do boicote. Tá, você pode mandar no chat depois a referência para mim? Nossa. Por favor. Não precisa ser agora, depois... Bom, eu vou falar rapidinho, pessoal, eu espero não tomar muito tempo. A história é o seguinte, o Gerer Rebbe, né, ele resolve viajar de ferrovia, e são pessoas que viviam num mundo completamente isolado, né, dos enclaves judaicos. E quando ele entra no trem, para pegar o trem, alguém joga uma pedra contra o trem, e a pedra atinge a cabine dele, acho que quebra um vidro, não chega a atingi-lo, e ele se assusta e vai embora para casa, e desiste de andar de trem. E a comunidade, isso é uma história que o Döblin relata, ter ouvido, né? A comunidade judaica toda, tradicional racídica, né? Os seguidores do Rebbe, boicotam a ferrovia. Então ninguém mais viaja com a ferrovia, só que de Varsóvia até Goria Calvária, vamos dizer que talvez 80% dos passageiros eram pessoas que iam visitar o Rebbe, né? E o que é interessante é que, assim, o que acontece? Os funcionários da ferrovia, né, a administração da ferrovia, manda pessoas lá para conversar com eles, pedir desculpas, e oferecem uma quantia em dinheiro como ressarcimento. Eles não aceitam a quantia em dinheiro, eles só conseguem levantar o boicote. O boicote só é levantado quando eles dizem que eles estão profundamente arrependidos, quando eles falam que de coração, eles vão dizer assim, pedem 1000 perdões ao Rebbe, né? E ele fala isso um pouco para descrever uma sociedade que o Taylor fala, da sociedade encantada, né? Uma sociedade que ela está num mundo de encanto. Ela está são histórias, pessoas que parecem muito, extremamente importantes, mas são pessoas muito simples, né? Enfim, não sei, vou parar por aqui, falei demais já. Professora Nancy, por gentileza. É uma pergunta para a Beatriz, não sei se você vai saber responder. Eu não conheço a obra da Nevi Sachs, mas eu conheço um bocado a obra do Shmuel Avinoam, e aqui aproveito para dizer que a professora Eliana, que está aqui, é tradutora da obra não toda a obra, mas da obra de Shmuel Avinoam. Todo mérito pelo grande trabalho que ela fez de um dos mais importantes livros. A minha pergunta para você estudando a Nevi Sachs, existe, não na obra, mas nos escritos dela, menções a contatos com Agnon em algum momento? São obras muito diferentes, autores muito diferentes. Mas se você, alguma vez, até eles receberem o prêmio, se tiver algum contato, ou depois disso também. Ok, eu não entendi o nome com quem ela teria contato. Perdão, o áudio está um pouco difícil. Shmuel Agnon, você mencionou. Ah, Agnon. Ok. Ela ganhou o prêmio. Eu disse que a professora Eliana é tradutora de Agnon. Então, está aqui perto de alguém que conhece também um bocado da obra de Agnon. Se houve contatos, se ela conhecia a obra, se há alguma indicação de contato entre os dois. Não vai modificar seu trabalho, é apenas uma curiosidade. A única que eu conheço, a única relação entre eles foi realmente na entrega do Nobel, né? Ela não faz muitas referências a ele nas cartas, porque ela tem bastante correspondência dela, mas
Não que eu tenha tido acesso a isso. Com quem ela teve muito contato foi com o Celan, né? Com o Paulo Celan, sem dúvida, mas até com a Ilha de Domin também, mas com o Shmuel Agnon, não que eu conheça, não que eu tenha conhecimento. Obrigada. Por nada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma observação? Não? Então, eu acho que a gente vai encerrar. Eu só queria até... Vamos encerrar, mas eu queria até fazer uma observação que os três intelectuais que foram mencionados aqui, os escritores, enfim, os três eram afastados do judaísmo, né? Mas eles carregavam o tal do templo com eles, porque mesmo bem afastados do judaísmo, eles acabaram indo procurar. E é sempre uma catástrofe que acaba trazendo eles de volta, né? Alguma catástrofe acaba... E eu acho que hoje em dia o que está acontecendo vai refletir muito na produção, enfim, e na vida de vários judeus que também estavam bem afastados, porque esse período de bonança fez com que os judeus achassem, talvez, sentissem, né, que estavam protegidos pela criação do Estado judeu, que realmente era o que os judeus da diáspora achavam que seria o porto seguro, né? Então, estariam salvos com isso. E, no entanto, novamente, alguma coisa que praticamente ninguém acredita que poderia acontecer, aconteceu, né? Então, novamente, o irreal que acaba se tornando real. Infelizmente é isso, mas eu quero agradecer a vocês, porque foi uma mesa que realmente foi excelente e me trouxe muita satisfação. Muito obrigada a vocês. Antes de terminarmos, eu gostaria de agradecer novamente, né? E fazer só um comentário, professora Eliana, a respeito da sua fala, né? Enquanto a professora Regina Igel falava, esses fantasmas me vieram muito a recordação do atual momento, né? É como se esse espectro do antissemitismo nunca tivesse abandonado a trajetória judaica, né? Até o momento, né? Então, parece que um povo que foi perseguido durante toda uma história, não, na verdade... tinha esse medo, né, dessa assombração do antissemitismo sempre muito presente, né? As falas foram maravilhosas, gostei de todos, né? A Beatriz também, achei uma abordagem, uma evocação tão poética seu texto, né? Eu imaginei Ruth carregando os rolos da sua própria história enquanto ela caminhava, né? É muito interessante isso. E queria finalizar também convidando a todos vocês para o nosso encerramento na quinta-feira, dia 9 de novembro, às 18 horas. Nós teremos uma live com uma apresentação, né, em memória à Noite dos Cristais, Kristallnacht. Será uma apresentação com a Orquestra de Cordas de Laetare, regida por Muriel Waldman, e a leitura também de textos bíblicos por alunos da USP, de hebraico da USP, ok? Então, até que a gente ainda tem apresentações ao longo do dia, às 4 horas. Obrigada a todos. Obrigada a você também pela tua participação e pela tua ajuda. Muito obrigada. Nada, imagina. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde.